pessoal, tudo bem? Começando aqui a live. Aguardar um pouquinho o pessoal começar a entrar. Conforme você for entrando, pode mandar um oi, dar um tchauzinho, um aceno, pra saber que você tá aí. Boa noite para você que está entrando agora. Vamos ajudar a subir essa live. Envie para os seus contatos, coloque no seu history. Esperar o pessoal entrando. Falando aqui também com a Dani. Boa noite. Boa noite, Tânia. Boa noite, Joyce. Peraí, deixa eu desativar isso aqui, senão vai que eu voltei. Todo mundo conseguindo ouvir direitinho? Um chiado? Boa noite. Vamos lá, dar uns 3 minutinhos aguardando o pessoal entrando. Boa noite, Bia. O tema de hoje é um tema muito importante. No final vou perguntar, ver com a Dani se ela autoriza estar disponibilizando também o vídeo no IGTV. E é uma dúvida que muitas mães, pais que são divorciados, que são separados, né, têm tido ao longo desse período que nós estamos vivendo. Com o isolamento social ocasionado pela pandemia do Covid, a gente tem ouvido muito, né, desde o início, fique em casa, fique em casa. Mas ainda hoje, né, com a flexibilização, a gente continua ouvindo, deixa as crianças em casa. Mas a gente sabe que, mesmo com alguns estados liberando as voltas às aulas, alguns estados liberaram, outros ainda estão nessa briga, nessa discussão, coloca uma data, libera, não libera, volta ou não volta. Mas no caso das crianças que não têm uma casa só, que são 2 famílias, são 2 casas, como fica? Esse fica em casa. E para isso eu vou estar chamando a doutora Daniele hoje. Vai dar mais um pouquinho aqui. 7h10 eu acho que já dá para chamar. Você pode ir divulgando também no seu history, compartilhando para outras pessoas irem entrando também. Quem tiver alguma pergunta também pode colocar a pergunta, que no final a doutora Daniele vai estar respondendo algumas perguntas. Estão conseguindo ouvir? Tá bom o som? O tema que nós vamos tratar hoje, na verdade, são não só dilemas, como coloquei no título, mas também até embates que algumas famílias estão enfrentando.
Mais um problema gerado pela pandemia, né? Pelo isolamento social, no meio de tantos outros que as crianças estão vivenciando. Acho que esse já é o da Dani. Deixa eu chamar aqui a Dani. Dani, manda um tchauzinho. Se for você. Oi? Ela perguntou se você tá no Instagram do escritório. Não tá aparecendo, não? Ela falou que não tá conseguindo te achar. Não, mas ela apareceu aqui pra mim. Ela falou que é assim. Pede pra ela mandar um tchauzinho, que aí eu tenho como puxar. Agora sim. Agora vai. Só um instantinho, pessoal, que a Dani entrou do escritório, por isso que... Conseguiu. Tudo bem, Dani? Tudo bem? Tá um pouco escuro, né? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Já Deixa eu dei uma clarear um pouquinho aqui. introduçãozinha, não sei se você ouviu. Eu tava enviando, só que não tava deixando publicar, não sei por quê, a mãozinha. Agora veio. Aí eu Então, falei, deixa eu enviar aqui. eu dei uma introduçãozinha, né, falando do Fique em Casa, que é o que a gente mais ouviu desde o início da pandemia. No entanto, a volta às aulas ainda não está normalizada. Em algumas cidades estão voltando, outras não voltam, outras liberam para voltar e depois cancela de novo. Mas aí, e esse Fique em Casa quando a família não tem uma família só, não tem uma casa só. A criança ela tem duas casas. Como fica essa situação? Aí, para esclarecer essas Entendi. questões, né, eu vou apresentar a doutora Daniele Costa, advogada especialista em direito das famílias e sucessões em direito previdenciário. Explica como fica essa situação, Dani. Mudou alguma coisa na parte jurídica, especificamente para esse período da pandemia ou não? Continua a mesma coisa? Eu acho que essa é a Entendi. dúvida Boa mais noite a todos. Eu me chamo Daniele Costa, sou advogada sócia do Costa Queiroz Advogados, especializada em direito de família. A doutora Carla me convidou para a gente estar sanando essas dúvidas agora, né, no momento da pandemia. Então, vamos lá. A lei, ela não é específica quanto a momentos de calamidade pública, a momentos de pandemia. A gente jamais imaginou, né, que a gente fosse viver um momento desse em que a gente teria que ficar no isolamento, né? E a lei, ela não especifica. Então, o direito de família em si, o direito em si, e principalmente o direito de família, né, que lida com as famílias e principalmente os menores, ele é muito amplo. Então, ele faz o seguinte... Só um minutinho que travou aqui. Tá conseguindo me ouvir, Carla? sim. Pode continuar falando, que o som tá chegando. Tá chegando? Aqui deu uma travadinha, mas vamos lá. Só um minuto. Opa. Agora voltou. Então, vamos lá. O que acontece? Como a lei ela não especifica, a gente orienta os nossos clientes a usar o bom senso, porque cada caso ele é analisado de uma forma diferente, né? Então, em muitos casos, o juiz ele vai fazer o seguinte: você vai entrar com uma ação judicial. Quando os pais eles não conseguem chegar num bom senso, eles entram com uma ação judicial. E nesses casos são analisados pelo juiz, o que a gente entende ser ruim. Por quê? Porque quando há um acordo, né, é o melhor, porque sempre vão visar o que é melhor para a criança. Então, há algumas decisões, né, recentes, o que elas estão dizendo agora nesse momento. Vou dar um exemplo aqui prático. É um pai que ele era piloto de avião, e ele fazia viagens internacionais. E a mãe, nesse período de pandemia, falou: você não vai ver mais a criança, não vai deixar mais você ver de jeito nenhum a criança, porque você está em contato com várias pessoas fazendo viagens internacionais. Então, houve uma decisão, não chegaram num consenso, num acordo. Então, houve essa decisão judicial e o juiz entendeu que, pelo menos num período de 15 dias, que é aquele período, né, que eles orientam a gente ficar no isolamento, se a gente teve contato com alguém, não está em contato com a criança, e sim
estar através de videochamadas, por telefone, pelo menos nesse período de 15 dias. Como também houveram decisões em que era um médico que trabalhava no hospital e o juiz entendeu que, pelo fato dele ser médico, não garante que ele vai pegar a Covid e vai transferir para o menor, né? Então, o juiz permitiu que continuasse o contato, as visitações intercaladas, né, como era feito na decisão judicial mesmo. Então, não houve mudanças nesse caso. Então, o que o juiz faz? Ele analisa cada caso, ele vai verificar se um dos pais é pessoa de risco, ele vai verificar as pessoas que convivem na casa, ele verifica também se os pais, como houve também uma decisão muito recente, a mãe entrou com ação porque ela não queria permitir que os filhos tivessem acesso ao pai, porque o pai não estava cumprindo as ordens da OMS. Ele estava em contato com várias pessoas e saindo e festejando, e o juiz entendeu que até o fim da pandemia, que a gente não sabe quando vai terminar, ele não vai ter contato com os filhos fisicamente, mas sempre mantendo aquele contato presencial, aquele contato videochamada, aquele contato por telefone, né? Hoje em dia nós temos recursos, né, tecnológicos que facilitam esse tipo de contato. E o que você citou é importante, esse caso que você citou, da diferença de uns quererem manter direitinho as regras, de uns cuidarem, higienizar os alimentos, tomarem todos os cuidados e outros não. Foi casos até de divórcios ao longo dessa pandemia, muitos casos que houve de separações mesmo, porque um acreditava que tinha que manter, o outro acreditava que não, o outro continuou com a vida normal. E aí são casos bem difíceis, porque geralmente as pessoas é uma questão de convicção, de crença, cada um acredita numa coisa diferente. E aí o juiz analisa então cada caso. Cada caso de uma forma diferente mesmo, porque a legislação, ela não prevê como deve agir nesses casos. Então, é avaliado, às vezes tem estudo psicológico, né? E eles passam como que está a criança naquele momento, como que estão os pais, e o juiz decide como que vai ficar naquele momento. Eu também já vi casos, como você falou, que também foi avaliado o impacto psicológico da criança, que a criança estava sofrendo muito por estar afastado desse contato. Sim. Com o outro genitor. Então, isso é muito complicado. E uma coisa também que eu trouxe, né, para a gente debater é que o divórcio em si ele não precisa ser algo traumático para a criança. Se tudo for bem trabalhado, visando o bem-estar da criança, ele não precisa ser traumático. O que é traumático em si é a criança viver num lar exatamente se sentindo no meio de uma briga, no meio de uma disputa, no meio de uma guerra o tempo todo. Isso é muito traumático para a criança, porque tem famílias que às vezes se mantêm unidas. Não, a gente vai continuar porque se a gente se divorciar vai ser... vou esperar ele crescer para separar, mas aí é briga constante, às vezes agressões, e isso traz um trauma muito pior do que a criança. São inúmeros casos que eu já atendi de pessoas, não só adolescentes, adultos mesmo, que carregavam uma raiva, uma revolta, poxa, por que minha mãe não se livrou? Por que meu pai não se separou? Por que viveu no meio daquela situação, aquele caos o tempo todo? Porque a criança ela precisa de um espaço sadio para se desenvolver. Então, independente do que você acredita, do que o outro gênito acredita, vocês assumiram uma responsabilidade ao gerar um novo ser, né? A trazer aquela vida para o mundo, e a responsabilidade é dos dois. Então, independente dos problemas que eles enfrentem, eles precisam chegar a um acordo, a um consenso, isso sem trazer a criança para o meio dessa briga. E é preciso ter maturidade para isso, não é todo mundo que tem maturidade. Você que lida com verdade. Esses casos aí de família, geralmente são onde tem mais disputa, exatamente ou por conta do ego, ou por conta da mágoa. Ai, mas a mágoa eu tenho muita raiva, porque ela fez isso, porque ele fez aquilo. E aí um xinga o outro na frente da criança, um fala mal do outro na frente da criança. Isso é muito complicado, né, doutora? É complicado, sim. Às vezes a gente até brinca e fala que às vezes a gente é psicóloga dos clientes, porque na verdade eles vão lá no primeiro momento para desabafar e contar toda a história e fazer diversas acusações, porque tem muito mesmo, né? Aí a gente está ali para intermediar mesmo, para ver o que é melhor para a criança naquele momento, né? O cliente vem até a gente, conta a história, a gente dá todos os caminhos possíveis, as consequências que são muito importantes, porque às vezes foi o que você falou. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso. Existem muitas mágoas em muitos relacionamentos, né? E eles esquecem disso e acabam usando a criança
como uma moeda de troca. Agora você não vai ver seu filho. Só porque você me traiu, agora você não vai ver seu filho. Ah, você arrumou um filho fora do casamento? Agora não existo mais, eu vou sumir com a criança. Isso acontece muito, né? Então, infelizmente, alguns casais acabam usando o filho como uma moeda de troca, como vingança. E é triste, porque a criança realmente, né, acaba pagando um pato e sofrendo. Então, e tudo isso tem um impacto muito grande para a criança, a forma dela se relacionar com o mundo pode ser diferente, porque no período de desenvolvimento, que é até os 7 anos de idade, é um período crucial para o ser humano, que é o período que o desenvolvimento da criança nesse período é tão rápido. Porque aquele momento que aquele serzinho está em construção. É o senso crítico, é o certo e errado, são os valores, tudo ele vai aprendendo naquele período, ele se espelha muito nos genitores. Sim. Então não tem como você tapar os olhos. Não, filho, vai ali para o seu quarto e começar a brigar e achar que ele não está ouvindo. Ele está ouvindo, ele está prestando atenção em tudo. Ele está prestando atenção no ambiente, na dinâmica de relacionamento. E aí, se vocês fazem isso na frente da criança, e também outra coisa muito que muitos fazem, no momento de fragilidade, de pegar e desabafar. Às vezes, quando o filho é um pouco maiorzinho, adolescente, alguns até quando são menores, também não pior, né? Não tem maturidade nenhuma para lidar, mas adolescente, às vezes, ele é grande, ele entende, mas o adolescente, ele também é um ser em desenvolvimento, e ele não tem maturidade para lidar com aquela situação, que às vezes a mãe chega e desabafa com o filho, com a filha, o pai chega e desabafa com o filho, com a filha, conta tudo o que aconteceu, por que estão se separando, porque traiu, porque fez aquilo, achando que não, que aí eu vou ficar como o herói da história, ou então por fragilidade, tá num momento de fragilidade mesmo, né? E aquilo faz um mal, porque aquele adolescente, ele não é seu amigo. Ele é uma criança, é um ser em desenvolvimento. Ele não tem que se sentir, ele se sente responsável por aquilo. Poxa, minha mãe continuou casada por minha causa, meu pai continuou casado por minha causa. Então, tem coisas que você não tem que pegar e chegar e contar para a criança, para o adolescente, desabafar com o adolescente. Não, procura fazer amizades. Vai procurar um tratamento para você, para tratar suas feridas. E não desabafar ali com ele, porque isso vai influenciar nos relacionamentos futuros, na forma que ele enxerga o mundo como um lugar hostil. Poxa, eu não posso confiar nem no meu pai, eu não posso confiar nem na minha mãe. Em quem que eu vou confiar? Sim. Então, pode trazer muitas sequelas para a criança e para o adolescente, quando você utiliza ele como se fosse uma válvula de escape para desabafar, para ir lá e contar meus problemas. A criança não está ali para isso, ele não tem maturidade emocional para lidar com isso. E ele toma os problemas da mãe, o problema do pai, como se fossem seus problemas. São preocupações que não são saudáveis para ele, ele não tem maturidade emocional para lidar com isso e deixa de realmente ter um desenvolvimento sadio e viver a infância e brincar e se desenvolver com o mundo exatamente por conta dessas preocupações que não seriam dele, que não competiam a ele naquele momento. Uhum. Outra coisa também que eu acho importante, que é com relação ao abandono afetivo. Que aí tem casais que às vezes ficam numa disputa tão grande de genitores, você deve vivenciar muito isso, que aí chega de uma hora que o do outro lado se cansa e abandona. Então também não quero mais saber. Vou reconstruir minha vida em outro lugar e não quero mais saber. Porque eu só tenho dor de cabeça, porque a mãe desse menino me infernizou, porque o pai desse menino não presta. Tem mães que até projetam, mas ele parece muito com o pai. Já teve um caso da mãe porque queria arrumar doença no filho, não porque ele deve ser um psicopata, porque ele parece muito com o pai dele. E ela não entendia que ela estava projetando toda aquela raiva, toda aquela mágoa do relacionamento que não teve um final bacana, ela projetava naquela criança. E aí é um caso que, na verdade, ela buscava o tratamento para a criança, mas ela que precisava do tratamento para fechar aquelas feridas, para resolver aquelas coisas que ficarem abertas. E aí cabe a cada Sim, você tocou nesse assunto, eu até lembrei de um caso interessante, né, que os pais acabam usando a criança para desabafar e para falar. O pai, ele tem a guarda de 2 filhos. Então, a mãe, ela entrou com uma ação oferecendo alimentos, que seria a pensão, né? A gente chama de alimentos.
e ela pode oferecer o que ela achar conveniente. E se não ficar de acordo, se ambas as partes não estiverem de acordo, o juiz vai definir o que ele acha pertinente para aquelas duas crianças. Então ela ofereceu, como são crianças que viviam num padrão de vida muito alto, e a escola das crianças é particular, né, até hoje, ela ofereceu, vamos fazer o seguinte, eu vou pagar todas as mensalidades das crianças, vou pagar a escola, uniforme e material. E quando você colocava na ponta do lápis, realmente dava um valor bem alto. E ela ofereceu isso no processo. O pai tomou conhecimento e falou com as crianças. Porque as crianças chegaram para a mãe e falaram assim, mamãe, uma é criança, literalmente, e a outra é uma pré-adolescente. A gente não vive só de escola, não. A gente não come escola, a gente não se veste escola. E aí eu fiquei assim, intrigada. Eu falei, caramba, então eu acredito que o pai realmente deve ter feito algum tipo de comentário, porque uma criança daquela idade e um pré-adolescente fala justamente que estava num processo, e esses processos são processos sigilosos, né? Então, assim, realmente acaba acontecendo isso mesmo, os pais acabam fazendo isso. Você na parte da questão da alienação parental, que é quando um genitor meio que tenta jogar aquela criança contra o outro genitor. Não é isso? Isso acontece bastante. Assim, acho que você vai saber dizer melhor, né, se realmente é uma alienação parental, mas a gente, pelo pouco que a gente tem conhecimento, né, a gente acredita que é sim a alienação parental, e isso a gente vê o tempo inteiro. Às vezes as pessoas acabam cometendo alienação parental e nem faz por mal, nem sabe. Como, por exemplo, às vezes mãe, pai, fica com mágoa e fala, olha, seu pai nem veio te buscar no colégio. Olha, você viu? Ele viajou e nem te chamou. Ligou no seu aniversário? Te ofereceu alguma festa? Porque pro outro filho dele ele ofereceu uma festa. Teve festa pra você. Então, assim, às vezes, os pais, não só pais, como os avós também podem cometer alienação parental, irmãos, enfim, né? Acaba falando e tendo certas atitudes que é alienação parental e eles não sabem que é alienação parental. Isso é muito importante deixar claro, né? Que certas coisas que a gente fala, a gente está cometendo alienação parental. Isso não faz por maldade, porque tá ferido, Sim. porque eu sofri durante não sei quanto tempo, mas isso é uma questão sua, é uma questão que você vai precisar lidar com isso. Porque de uma forma ou de outra, você escolheu aquele genitor para o seu filho. Seu filho não escolheu ser filho daquele genitor. Sim. Você escolheu. Então, aquela pessoa tem um papel importante na vida dele. E se você tenta falar mal ou ficar fazendo essa competição, coisas que às vezes a criança não tem acesso, como você falou desse caso do processo, era algo sigiloso. O que foi de benéfico, o que trouxe de benéfico para essa criança você trazer algo que era sigiloso, que era uma situação que você poderia chegar lá e conversar e tentar resolver, e trazer isso para a cabecinha da criança que não tem maturidade, gente, para entender isso. E não é ela que tem que tomar essas decisões. Não é verdade? Não compete a ela essas decisões. Então, o que de benefício você vai trazer para essa criança? Nenhum. Mas também não quer dizer que você precise mascarar, que também é um caso ruim. Você, eu vou mascarar então para poupar meu filho, para impedir que ele seja infeliz, então eu vou ter que mascarar aquele genitor que é ausente, eu vou ter que ficar inventando desculpas por ele? Não, em momento nenhum. Porque, ao contrário, essa criança pode crescer e se virar contra você. Porque você criou uma realidade que não existe, você criou uma pessoa que não existe. Imagina a frustração dessa criança quando chega na adolescência e perceber ali que aquele genitor que ela falava, que estava viajando, que um dia ia aparecer, né? A criança criou toda aquela expectativa e a verdade não era essa. Não é que verdade. Seu pai te abandonou, não é isso. Mas, aquele pai que liga, aquela mãe que liga para justificar, não vou poder aparecer aí. Pega e fala com ele, inventa alguma coisa. Não vou inventar nada, não. Você não vai poder vir, não vai poder estar com ele, então você vai conversar com ele. Ele precisa ouvir de você, porque você também é genitor, a responsabilidade também é sua. A minha responsabilidade, o meu papel, eu estou exercendo. Então você também tem que assumir a sua responsabilidade. Então, se é um abandono afetivo, aquele genitor não quer falar com a criança, ou fica marcando e desmarcando, tem casos que realmente precisam
ir a juízo. Ah, mas a gente quer resolver amigavelmente, mas não tem jeito, porque aquele genitor, ele se compromete e não aparece, ele fala que vai e não vai. Então, o melhor que você pode fazer pelo seu filho é exatamente procurar, porque as leis estão aí para isso, para amparar aquela criança. E E aí vai... sempre vai priorizar a criança, sempre. Sempre. Não tá do lado da mãe, nem do pai. Alguns clientes chegam no escritório com esse preconceito. Ah, a guarda vai ficar com a mãe. Não, gente, eu acabei de dar um exemplo que a guarda estava com o pai. Então não é bem assim, eles vão priorizar o que é melhor para a criança naquele momento ali. E não é só financeiramente falando, né? É aspecto psicológico, é afetivo, é talvez quem pode estar mais disponível ali para a criança no desenvolvimento dela, né? Uhum. E o que você também falou é importante, porque às vezes tem pessoas que pensam assim, ah, mas eu não vou porque eu quero assumir, eu quero que meu filho seja grato, eu quero que ele tenha só a mim como modelo, como padrão, mas se é um direito dele, se é importante para ele, vale a pena você correr atrás, sim. Não pegar e Sim, poxa, sim, a lei fala. O direito de visitação, ele não é só dos pais, é da criança também. Ela também tem direito de conviver, né? Com ambos os pais, de estar presente na família de ambos os pais, os avós, os tios. Ela tem esse direito, é direito dela também, não é só dos pais. aí às vezes a mãe quer arcar com uma carga sozinha, quer fazer tudo sozinha, ou o pai também quer fazer tudo sozinho, não que eu tenho que me virar para ir em apresentação, para fazer isso, para fazer aquilo. Mas os dois são genitores, a responsabilidade é dos dois. Tem que também dividir um pouquinho, olha, a apresentação vai ser tal dia, convida também para... Ah, mas ele trabalha, eu sei que ele não vai. Não, mas você tem que convidar, porque a vida é o filho dele também, é a filha dele também. Então é importante que... E se sempre ficar dando desculpa, você que vai convidar, não vai ser a criança, porque tem gente também que faz isso, pega e empurra para a criança. Vai lá, você fala com seu pai. Você, você não quer que ele vá, então você vai lá e fala. Isso não é bacana para a criança também, você pegar e querer colocar para ela pegar e lidar com esse tipo de Jogar a situação. responsabilidade, né, Carla? Infelizmente, a gente vive uma sociedade que está tendo uma adultização, essa é a verdade. Há casos do abandono efetivo de um genitor ou do outro, e tem casos que é dos dois, que a criança fica com o babá, fica com a avó, fica com qualquer pessoa, menos com os pais. Sim. Ninguém quer ter responsabilidade sobre essa parte afetiva, ninguém quer sentar para conversar, ninguém quer se preocupar com o desenvolvimento para saber se a criança está bem emocionalmente. E aí Uhum. se torna o quanto a gente vê de pessoas frias hoje em dia, emocionalmente, pessoas que são, poxa, como é que essa pessoa pode ser tão fria? Às vezes ela não recebeu o carinho, ela não recebeu o afeto da infância. Ou então, há casos também que, por conta da alienação parental, que fala, olha, seu pai não presta, sua mãe não presta, a criança, ao invés de sentir raiva daquele genitor, ela começa a sentir raiva de si mesma. Poxa, o que eu tenho de ruim que meu pai não quer, por que ele não quer saber de mim? O que eu tenho de ruim que minha mãe pegou e foi embora e construiu outra família e não quer saber de mim? E aí eu gero uma baixa autoestima, ou então uma revolta mesmo, casos de depressão, mas também casos de revolta, de pessoa que é muito rebelde, que não aceita ordem, não aceita lei, não aceita nenhum tipo de regimento, que não tem perspectiva Sim. de futuro, porque projetou uma raiva e aí é um processo autodestrutivo mesmo, uma coisa bem, bem triste de se ver. Sim, a gente também tem um caso no escritório, né, de uma criança, ela tem em torno de uns 13 anos, e ela entrou os pais tiveram uma separação muito conturbada. Então afetou tanto essa criança que a gente assistiu um vídeo dela que ela gritava dizendo que queria morrer, que ela era infeliz, que ela estava com raiva da mãe naquele momento e ela falava que ela ia morrer e a mãe ia junto com ela. Então, assim, uma situação muito triste que eu tive que assistir o vídeo para entender, né? E é um vídeo que me afetou muito e eu fiquei muito impressionada. Eu até falei com a minha sócia, mostrei para ela, porque, assim, é algo que eu nunca tinha visto. A criança, ela gritava, eu quero morrer, eu não aguento mais. É uma situação triste, porque é uma briga entre o pai e a mãe e ela tá ali no meio e ela tá sendo muito afetada. E é nítido. Eu não sou psicóloga, mas eu senti o que a criança estava sentindo. E é algo extremamente triste mesmo. As notas começam a cair, a criança perde o interesse mesmo por tudo.
não tem mais interesse em fazer amizades, em brincar, em fazer nada, porque ela está lidando com questões que não era para ela estar lidando, era para ela estar se preocupando o quê? Em brincar, em se desenvolver, em aprender, e ela está se preocupando, poxa, minha mãe está sofrendo, meu pai está sofrendo, por que meu pai fez isso com a minha mãe? Por que minha mãe fez isso com meu pai? São preocupações que não competem a ela. Isso traz um sentimento emocional para um ser que nem sabe ainda controlar as emoções dele. Porque um adulto, diga-se de passagem, deveria saber, né? Controlar as emoções. Já a criança não. Por que às vezes a criança explode? Você brigar com ela faz ela ficar mais agressiva ainda, porque ela vai reproduzindo o teu comportamento. Quando a criança explode, ela é um ser em desenvolvimento, ela não sabe controlar as emoções. Você tem que ajudá-la a se acalmar. Gritando com ela, você está ajudando a se acalmar? Não. Você vai deixar ela mais nervosa ainda. É pegar e deixar um espaço ali para calma, entender, olha, eu sei que você estava nervosa você está nervosa, a gente conversa quando você se acalmar. Quando você se acalmar, a gente conversa. E aí deixar a criança se acalmar, produzir um espaço, mesmo cantinho da calma, explicar a importância de controlar as emoções, de como colocar aquela raiva, aquela emoção ruim para fora. A gente não pode guardar dentro da gente nada que é ruim. É até um exemplo que eu costumo dar, a questão do lixo, que a gente precisa tirar o lixo todo dia, porque se você ficar deixando o lixo dentro de casa, o que pode acontecer? Vai atrair bichinhos, né? Barata, insetos, aquilo ali vai apodrecendo. Então, as emoções ruins também a gente não tem que guardar dentro da gente, tem que colocar para fora. Vamos lá, vamos ter um caderninho para a criança desenhar, ou até umas almofadas mesmo, para a criança socar aquelas almofadas na hora que tiver com raiva. Mas é você que é o adulto, você que tem que ajudar a criança a lidar com essa situação. Tem até uma cartilha que eu tenho em PDF, se algum pai que estiver passando por esse processo de divórcio e quiser, que é a cartilha da Escola Nacional de Mediação. Eu posso passar para vocês também em PDF, que ajuda nesse processo de início, para entender como é melhor para lidar, porque não é o tema central, né, da nossa live, essa questão do como os pais devem se comportar. Mas essa cartilha explica bem como fazer esse processo de transição, como conversar com a criança, tudo direitinho, tem um passo a passo nessa cartilha. Depois, se algum pai, alguma mãe estiver interessado, eu posso passar. Importante, tá ótimo. Essa questão da pandemia, como você falou no início, cabe o bom senso. Se eu Sempre. sei que eu estou num lugar de risco, como essa questão do médico, eu tenho muitos colegas médicos, enfermeiros, que até preferiram deixar com a avó, deixar com o pai e falar, poxa, eu vou estar ali me arriscando todo dia, estar lidando com pessoas que podem estar infectadas, não tem como saber de imediato se eu me infectei ou não. Você não muda de cor para saber se infectou. Sim. Então, conheço inúmeras pessoas que tiveram essa responsabilidade de pegar, sem precisar da pressão do outro, sem precisar estar pegando para fazer. Porque às vezes entra também nessa questão do ego, né? Ah, não, mas ele está mandando e está querendo mandar em mim, está querendo tirar meu direito. E aí, ao invés de pensar no que é melhor para a criança, tem que ter bom senso e sempre pensar no que é melhor para o seu filho. Esquecer o outro genitor que está do outro lado, como vê-lo como inimigo, mas como o pai do seu filho, a mãe do seu filho, e vocês precisam ter um relacionamento minimamente, né, equilibrado, até para dar um exemplo para o seu filho de como é um ser responsável, de como você quer que ele seja uma pessoa legal, que ele trate as outras pessoas bem. Como é que você pega e fala mal da mãe dele, às vezes xinga com palavrões horríveis? Isso não faz bem para ele, para o desenvolvimento dele. Não é verdade? Sim, é verdade. E a gente sempre orienta, assim, quando pergunta, mas doutor, eu deixo ou não deixo? É muito complicado a gente, né, dar a resposta que a pessoa... Sim. Não é? Então a gente acaba falando para a pessoa, olha, na verdade é uma decisão sua, mas o que a gente orienta? Quando você começa a proibir a criança de ter o contato ou com o pai ou com a mãe de forma imotivada, sem algum motivo relevante, isso já é alienação parental. E esse pai ou essa mãe que não está tendo a convivência, ela pode entrar com uma ação, ela pode informar para o juiz o que está acontecendo e você sofrer consequências, penalidades, multa, reversão da guarda, se for algo muito frequente. Eu tenho casos que o pai combina, hoje mesmo eu recebi uma mensagem de um cliente, ele falou, olha, eu combinei com ela que eu ia buscar a criança nesses 2 dias. Chegou no dia, ela falou que a criança estava viajando, doutora.
Mas a gente sempre fala, olha, você conversa, usa o bom senso. Eu sei que é muito difícil, porque você programou, você criou uma expectativa com o seu filho de fazer certa atividade e tudo mais, mas tenta conversar com ela, tenta compensar. Poxa, não pôde nesses 2 dias? Então eu vou querer aqueles outros 2 dias, né? Para não gerar algo tão conflituoso, para a gente não precisar ficar entrando no judiciário toda hora por algo que a gente consegue resolver. Há muitos casos, os pais não conseguem resolver, né? Ô, Carla, não tô te ouvindo. Oi. É um Agora caso tô que não ouvindo. houve necessidade, não é? Uma coisa tão simples de se resolver. Pegou e combinou e depois pegou e fez outra coisa. E aí a gente acaba abarrotando o judiciário com algo que a gente consegue resolver, que nem, por exemplo, a gente recebe muita mensagem também de cliente que combinou um horário, tá estipulado, olha, devolução da criança domingo 7 horas da noite. Deu 7 horas da noite, o cliente está mandando mensagem pra gente falando, olha, não entregou. 7h05, ainda não chegou. Pra gente. Doutora, o que eu vou fazer? Ele vai sumir com meu filho. Calma. Manda uma mensagem, às vezes houve um atraso. Às vezes o pai tá mandando uma mensagem, uma mãe falando se pode entregar na manhã seguinte porque ele não pode entregar à noite. Isso acontece. Tem uma regra, tem um acordo ali, que ou feito entre as partes ou judicial. O ideal é você seguir. Mas existem exceções. A gente pode pedir para trocar um dia, um horário, né? Um final de semana que às vezes o pai tem ou a mãe tem um compromisso. É comum, acontece. Uhum. E é bem mais simples, né? Você pegar e conversar, mas às vezes a raiva é tão grande exatamente por conta de feridas que ficaram abertas. Até para você, porque o seu filho, a sua filha, ele quer te ver bem, ele quer que você seja feliz. Então, se a escolha de vocês foi se separar, foi para cada um buscar ser feliz. E viver em pé de guerra não é ser feliz. Que exemplo que vocês estão dando para os seus filhos vivendo nessa situação, nesse embate? Busca a sua felicidade, busca se tratar, elaborar suas feridas. E aí, se ele começar a brigar sozinho, ele não vai conseguir fazer a guerra, não é verdade? Vai ficar É brigando verdade. sozinho. Eu sei que é difícil, e tem cliente que fala assim pra mim, doutora, é muito difícil, mas eu vou ficar calma. Eu falei, isso. Até porque, às vezes, ficam com raiva e acabam mandando várias mensagens, e a pessoa usa contra no processo. Ela tira print e bota aqui, juiz, como é que ela é desestabilizada, o que ele tá fazendo comigo. Não, agora eu quero a guarda só pra mim. Entendeu? As pessoas acabam fazendo isso. Então, assim, tenta manter calma. Às vezes, mas ele tá me provocando, doutora. Exatamente. E o que você vai fazer? Você vai Pode reagir a até essa usar, provocação como e você ter falou, utilizar. consequências? Ou você vai tentar manter o equilíbrio? Eu sei que é difícil, que há ressentimentos, mas faz um esforço pelo seu filho, é sempre o melhor para o seu filho. O que você não quer ver ele feliz, você não quer ver, ou você quer ver ele triste, ele depressivo, né? Como o caso daquela menina, assim, que é algo que até quando eu lembro eu fico muito impressionada, porque eu fiquei realmente triste de ver uma situação, né? Eu com 13 anos de idade brincava, não estava preocupada com essas coisas. E há tantas crianças sofrendo com isso, não é? Dani, como você falou, é uma coisa que a pessoa precisa ficar atenta porque ela está produzindo provas contra ela mesma, não é? Com essas mensagens, com esse áudio. O pai vai falar, olha, ela é uma desequilibrada, ela não tem condições de criar aquela criança. Ou ele é um Sim. desequilibrado, olha como ele é agressivo, olha os áudios, ouve os áudios dele, o que ele manda para mim, meu filho está até correndo risco, ele está produzindo provas contra ele Sim, mesmo. sim, e colocam no processo, colocam os áudios no processo. E aí eu pergunto, você falou isso? Eu falei um pouco na raiva. Então, fica mais difícil a gente defender, sabe? A gente poder explicar. A gente tem que, poxa, é um momento que ela estava magoada, ela estava triste, mas o juiz, ele não se preocupa muito com que o pai ou a mãe, como que tá. Ele prioriza a melhor relação, é claro. Mas ele vai ver o que é melhor para a criança. Se ele acha que a mãe ou o pai está descontrolado ou está com algum tipo de problema, ele vai ver o que é melhor para a criança, se é melhor ficar com o pai ou com a mãe, né? E o ideal, na verdade, o que é mais comum aqui na nossa prática brasileira, né, de direito de família em relação à guarda, é a guarda compartilhada. E até na guarda compartilhada, mesmo quando o juiz estipula, é difícil para alguns pais conseguirem seguir aquelas regras ali. É verdade. E como você falou também da questão da guarda compartilhada, é a mais comum. Mas e É no mais... caso, eu lembrei agora de uma mãe que me enviou essa pergunta. E no caso da mãe, que às vezes o pai não quer participar, que é um abandono afetivo,
A mãe pode, durante esse período da pandemia, o pai não liga, o pai não manda mensagem, o pai não procura saber como a criança tá, e a criança se sente muito sozinha. Como que você orientaria essas mães a procederem? Na verdade, assim, o ideal, né, é ela fazer a parte dela. É fazer com que o filho faça uma videochamada para o pai, no caso, se for a mãe, né, é tentar aproximar os dois, porque ela está fazendo a parte dela porque ela quer o melhor para o filho dela. Mas se vê que, de fato, porque existem vários casos, né, eu recebo vários casos no escritório que a mãe fala, ele nem vem pegar, ele nem se importa, e eu quero entrar com uma ação para obrigar ele. Você não vai conseguir obrigar a pessoa a fazer algo que ela não queira. O juiz não vai obrigar ele a fazer. Existe, assim, um termo ali que o ideal para criança, e você vê, poxa, é o meu filho, né? Eu quero o melhor para ele. Mas obrigar, não tem como obrigar. Então, assim, se realmente o pai não tá se importando, ele não tá ligando, não há o que se fazer. É triste, principalmente pro menor. Mas não há o que se fazer, não tem como obrigar ele. Ó, agora você vai pegar o seu filho. E eu acredito que se houvesse algum tipo de obrigatoriedade, seria ruim, porque ele Seria não quer. sadio. E ele vai pegar a criança. Então, a criança vai ficar o quê? Desprezada? Ela vai se sentir mal, ela não vai se sentir feliz, né? Então, assim, não há o que fazer, ela fez a parte dela. Ele realmente não faz questão, então ela faz o melhor pelo filho dela, ela vai ser mãe e pai. Eu já vi casos assim, de que a mãe obrigou a levar, e aí o pai pegava e simplesmente deixava na casa da mãe, né, da avó, ou com a nova parceira lá, a nova companheira, e aquela criança se sentia mais excluída ainda, mais rejeitada ainda, porque, poxa, nem quando ele vai me buscar, ele quer ficar comigo. Então é muito Sim, mais doloroso para a criança. Aí já é uma outra questão, já é uma outra forma de se trabalhar. Geralmente, quando eu costumo atender esses casos, eu olho como um todo para ver se é sadio para a criança também tentar essa aproximação ou não, porque tem casos que realmente a pessoa não quer. E afeto é uma coisa que você não obriga o outro a te dar. Não tem como obrigar o outro a dar afeto. Carinho é uma coisa que não tem como você comprar o carinho, comprar o afeto da outra pessoa. Então, de repente, é melhor até que essa criança tenha um outro modelo. Às vezes vai ser um sim, avô, vai ser um tio, né? Que vai fazer aquela figura paterna para aquela criança. Ou no caso da menina, vai ser a avó, vai ser a tia que vai fazer também o papel da mãe na vida daquela criança. E vai ser muito sadio para ela, mais sadio para ela do que ficar projetando algo que não vai existir. Porque tem pessoas que fantasiam, que para preservar, eu vou pegar e vou falar que está viajando, eu vou falar que está trabalhando, que não tem como pegar. Não é isso? E é muito sim, é mais doloroso para a verdade. criança. E eu vi aqui um comentário da doutora Aline, né? Ela também é sócia do nosso escritório, e ela fez um comentário muito importante, até para ser falado, né? Quando há esse abandono afetivo, nada impede realmente de futuramente se entrar com uma ação de abandono afetivo e requerer indenizações por conta disso, porque você sofreu, porque você não teve aquela figura talvez paterna ou materna, então é possível você entrar com uma ação, sim, como a doutora Aline falou, muito bem colocado por sinal, de abandono afetivo. E há casos, assim, que diversas pessoas conseguem, sim, indenizações por conta disso, porque é comprovado também. É preciso provar isso de diversas formas, né? Por exemplo, a mãe pagou anos de terapia, psiquiatra para aquela criança por conta dessa questão do abandono. Aí, futuramente, Também, com um laudo especificando, né? Eu acredito que as se é um médico que medicações que acompanha a criança, tomou. isso, tudo, o progresso dela ou a regressão, quais foram os motivos da criança chegar até lá, né? Testemunhas são muito importantes, né? Até fotos, às vezes, questões escolares também. Quem é o representante financeiro, né? Quem comparecia nas reuniões escolares? Quem era chamado quando a criança tinha algum tipo de problema? Então, assim, testemunhas, questões escolares, questões de saúde, né? Como você mencionou. Então, é possível sim. Muitos casos, e a gente já tem visto várias decisões favoráveis a essas crianças que entraram com a ação. Até depois de adulto. Uhum. Aí a Aline está falando aqui, ó. Laudos médicos e testemunhas, super importantes. Tá participando também aí da live. Tá.
Então, o mais importante para a gente fechar aqui é que você é o adulto, você que é a pessoa responsável, vocês precisam, né, conversar, tentar chegar a um acordo, né, os adultos, os genitores, tentar chegar a um acordo pelo bem da criança, mas também ter o bom senso de ver, perceber, Sim, poxa, nesse ponto eu não tô agindo legal, será que eu não preciso também buscar uma ajuda, sentar com alguém para conversar, que eu tô descontando também aquela raiva falando ali na frente do meu filho. Procurar também se cuidar, procurar estar bem para que seu filho te veja bem e a felicidade do teu filho também é ver você bem. Porque se o pai está mal, se a mãe está mal, está lá sofrendo, chorando, ou sempre com raiva, acaba descontando na criança, mesmo sem querer. Às vezes nem é questão de guarda, às vezes outras coisas, não tem paciência para brincar, não tem sim, paciência para levar para algum lugar a criança para passear, não tem paciência para fazer mais nada para a criança, às vezes nem para sentar e olhar os cadernos da criança, porque é tanta raiva, é tanta mágoa, é tanta decepção, é tanta tristeza, que aquela pessoa não está bem, ela precisa de ajuda. E cabe até aos familiares, se você é familiar de alguém que está passando por essa situação, identificar quando essa pessoa não está bem e amparar ali, dar um suporte. Porque tem muitas pessoas que desenvolvem também depressão depois de uma ruptura mal resolvida, mal superada, mal elaborada, que não foi fechada ali dentro dela. Às vezes passa a vida toda na esperança de voltar com aquele genitor, não consegue buscar a própria felicidade e o filho fica ali escorado. Tem essa sensação também de propriedade. Não é, Aline? Como se o filho fosse uma propriedade minha que eu não quero dividir com ninguém, um brinquedo que é meu. E não é isso, ele é um ser também. Ele não é uma propriedade sua. sim, como eu expliquei, né? Ele também tem direito, o direito não é só dos pais, são dos filhos também. Uhum. E essa parte do não encobrir erros dos outros genitores também falei. E a questão da mágoa, de não alimentar. A mágoa é um sentimento muito ruim. Quando você traz a mágoa, a raiva, desesperança, frustração, são sentimentos muito ruins que vão certamente prejudicar o desenvolvimento do seu filho, que às vezes tem pais que só cobram, tem que tirar boas notas, é, tem que fazer tal coisa, fazer outra coisa, mas não procura amparar, ver como que aquele filho está emocionalmente, precisa conversar, você precisa de ajuda em alguma coisa, sentar e perguntar, olha, como está bem, ver se ele está elaborando bem aquela situação, que às vezes a criança começa a se fechar, falar que está tudo bem, porque a mãe já está passando por tanta coisa, o pai já está passando por tanta coisa, que ele se cala. Então, identificar também quando a criança, não só quando a criança é explosiva, com raiva, que quebra tudo, que é mais fácil de identificar, mas também quando a criança se fecha, quando ela fica muito calada, que ela também pode estar escondendo algo. E é muito pior, porque quando a criança bota para fora, ela está demonstrando que ela não está bem e as pessoas ajudam. E quando ela vai guardando, às vezes passa desapercebido e só vai vir à tona quando é na adolescência, uma depressão, quando já está num nível já muito alarmante. Sim. E Dani, para a gente finalizar, você falou que tem uns vídeos também, não é? Que você explica essa parte da alienação parental, que está no canal de vocês no Sim, YouTube, né? sim, né? A gente tem um canal no YouTube, Costa Queiroz Advogados, e aí a gente explica, né? A gente vai, toda semana a gente vai postando vídeos diferentes, não é só de direito de família, né? E a gente vai especificando direitinho quais são as consequências, o que a gente acaba fazendo, né? Cometendo, praticando alienação parental, quem são as pessoas, não é só alienação parental, toda semana a gente vai postando, falando de diversos outros assuntos que estão polêmicos no momento, que os clientes mandam pra gente dúvidas no escritório. Uhum. Então, aí vocês podem assistir lá também, enviar dúvidas para a doutora Daniele. E tem algumas pessoas que entraram depois, mais para o finalzinho, mas a gente pode disponibilizar, doutora, no IGTV? Você se incomoda ou não? Pode, pode sim, Pode? pode sim. Que vocês tiverem, vocês mandem lá, porque o nosso papel é esse, né? A gente está aqui para ajudar sempre, para orientar, para a gente viver num mundo melhor, porque a vida já é tão difícil, não é? Então, se a gente não fizer um pouquinho pelo próximo, Então, tá bom. Então, eu vou disponibilizar depois no IGTV para quem não assistiu do início poder assistir. Vocês podem entrar também no YouTube, né, do Costa Queiroz, e depois enviar as perguntas para eles, né, no Instagram. Tem um pode enviar no endereço lá. Instagram, que também é a Costa Queiroz Advogados, ou também mandar lá no YouTube, nos vídeos, não tem problema nenhum, que a gente está aqui disponível para poder ajudar. Tá.
E na próxima semana eu vou estar fazendo aqui uma outra live já com relação ao gerar na pandemia, que também vai ser com uma amiga minha psicóloga. Se vocês puderem também já ir divulgando para a próxima semana, se conhece alguma mãezinha, alguma gestante, marca também. Ou então quem acabou de gerar também, que também entra no assunto, né? Que tem as que estão no puerpério, que acabaram de dar à luz. Eu te agradeço, Uhum, Dani, ótimo. pela participação. Foi muito esclarecedora, até para mim também, né? Que algumas mães ficavam meio assim. Agora eu já vou poder falar, ó, tem agora o vídeo lá da doutora Daniela disponível. Uhum. Já compartilho e envio para elas também Qualquer dúvida também gerarem pode essas mandar, que a gente dúvidas. está aqui para isso, tá bom? Eu agradeço também a oportunidade, espero que a gente tenha ajudado de alguma forma, tenha contribuído. E vamos marcar outra depois. Tá ok então, Dani. Um abraço, boa noite e agradecemos a todos também pela participação. Quem não assistiu do início vai ficar disponível no IGTV, é só assistir depois, compartilhar também, para que outras pessoas possam também tirarem as dúvidas e saber mais a respeito do tema. Tá bom? Boa noite para Tchau, vocês. tchau, boa Até a noite, um próxima. abraço. Tchau, Dani.